Gostaria que você abrisse sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo de número 7. Carta aos Hebreus, capítulo de número 7. Carta aos Hebreus, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do verso 23 e vamos entrar até o verso 2 do capítulo 8. Hebreus, capítulo 7, do verso 23 até o capítulo 8, verso 2. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso entendimento esta noite e nos faça, Deus, desfrutar da revelação, Senhor, da Tua palavra aos nossos corações, sendo iluminados, ó Deus, para entendermos e compreendermos a Sua preciosidade, o valor dela, assim como, ó Deus, aplicarmos a nossa própria vida, meu Senhor, pois sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é fiel, Senhor. E quando ela é experimentada por aquele que tem fé em Ti, Senhor, Ele prova, ó Pai, de grandes benefícios, Senhor, de grandes bênçãos, ó Pai. E eu Te peço, Senhor, que esta noite não seja diferente, que o Senhor possa, Deus, falar ao nosso coração acerca da obra de Jesus Cristo, Senhor, e nos fazer, ó Deus, nos deleitar naquilo que foi conquistado por Cristo, na cruz do Calvário a nosso favor. Abençoa, Pai, então, neste momento, e faz, ó Deus, que a nossa mente seja cativa à Tua vontade. Ó Deus, que o Senhor abençoe também a minha vida, Senhor, nesta hora, para ministrar a Tua palavra, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, como anteriormente, em todo o culto de ceia, nós falamos sobre algo que Cristo realiza ou faz, ou fez, quando Ele encarnou e deu a sua vida por nós. Esta noite também eu gostaria de pensar sobre algo fenomenal, tá bom? Que é a questão de Cristo interceder por nós. Jesus ser nosso intercessor, tá bom? Então a gente vai pensar sobre isso esta noite. E para a gente poder entender isso aqui, eu teria que ler uma grande porção do texto de Hebreus, mas eu ia tomar muito tempo na leitura do texto bíblico, então eu vou expor para vocês, tá bom? O contexto do texto que nós lemos, para que vocês possam entender a preciosidade e a grandiosidade disso, tá? Então, a carta aos Hebreus é uma carta que foi escrita por alguém que nós não sabemos de fato quem é o autor, se tem conjecturas de quem foi o autor, e o propósito da carta é justamente fortalecer os judeus
que se converteram à fé cristã e que por algum motivo estavam tentando fraquejar e voltar novamente para o judaísmo. E aí o autor vem e traz uma exposição, tá bom? Acerca da obra de Jesus Cristo, relacionando com aquilo que Deus trouxe como ponte, como sombra, como tipo no Velho Testamento. Então, para que a gente possa entender a ideia disso tudo, nós vamos traçar assim, brevemente um histórico disso, tá bom? A situação é o seguinte: quando Deus, ele fez a sua aliança com Abraão, disse que dele sairia uma descendência, e que ele escolheu então essa descendência para ser o seu povo. Ele deixou esse povo cativo 430 anos no Egito. Depois ele liberta o povo por meio de Moisés e encaminha esse povo ao deserto. No deserto, Deus ele pede a Moisés que suba ao monte Sinai, e lá Deus dá instruções a Moisés de como é que o povo deveria se relacionar com ele. Visto que Deus libertou o povo, resgatou o povo, agora ele dá ao povo um sistema de leis morais, leis civis e leis também cerimoniais. E o que tem a ver conosco é justamente essa parte da lei cerimonial. É a parte onde o povo se relaciona com Deus, onde o povo vem cultuar a Deus, Deus recebe o culto do povo e abençoa o povo. Tá bom? Diz respeito a isso. Aí para isso Deus foi e separou para ele uma tribo, toda uma tribo, chamada tribo de Levi. E constituiu essa tribo como sendo sacerdotes. A função do sacerdote era justamente fazer esta ponte, esta mediação entre nós e Deus em nós. A função do sacerdote era tanto oferecer dons como sacrifícios e abençoar o povo. É tanto que quando o Senhor instituiu isso, lá no livro de Números, no início do livro de Números, Deus diz a Moisés, fale assim a Arão. Esse é o modo pelo qual ele vai abençoar o povo. E aí ele dá a bênção, tá bom? A bênção de Deus para o povo. Deixa eu ver se eu localizo isso aqui rapidamente para que a gente possa entender isso. Livro de Números. Eu não vou encontrar agora. Isso, 22, é isso mesmo. Muito bem, obrigado. Números capítulo 6, versos 22. Então, o Senhor diz a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis, aí vem a bênção, verso 24 em diante: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Pronto. Esse era o modo pelo qual os sacerdotes, tá bom, deveriam chegar diante de Deus, oferecer o sacrifício do povo e depois abençoar o povo, para que o povo recebesse a bênção de Deus e fosse abençoado por Deus, fosse próspero, livre de enfermidades, e que eles viessem ter colheitas abundantes, e tudo o que eles fizessem realmente prosperaria, porque a mão de Deus era sobre eles. Isto é o que aconteceu quando o povo temeu e guardou realmente os mandamentos do Senhor. Aí diante disso Deus institui um tabernáculo, uma tenda, a tenda da congregação, ou da consagração, ou da revelação, a tenda do encontro, tá? Uma tenda, um tabernáculo para representar a presença de Deus junto ao povo. E aí os sacerdotes eram responsáveis pela manutenção dessa tenda, ou desse santuário, que naquele tempo era o templo de Deus no meio do povo, tá bom? E aí Deus colocou esse santuário bem no centro das tribos, colocou 3 tribos de cada lado, na frente, atrás, um lado do outro lado, e ali o povo vinha para adorar a Deus. E quando chegava diante da tenda do Senhor, então o sacerdote ia lá,
falava, recebia a pessoa, recebia o sacrifício, trazia para o pátio. No pátio, ele ali fazia todo o seu ritual para oferecer o sacrifício. Depois que ele imolava o carneiro, pegava o sangue dele na bacia e então ia aspergir no altar do Senhor. E uma vez por ano, tá bom? Ele teria que entrar no lugar santo e no lugar santíssimo para oferecer sacrifício por todo o povo, para que viesse Deus perdoar toda a nação de uma vez só. Mas antes de fazer isso, esse sacerdote teria que primeiro oferecer um sacrifício por si, porque ele era pecador. E depois que ele oferecesse o sacrifício por si, que ele fosse perdoado o seu pecado, é que ele poderia entrar então nos Santos dos Santos e oferecer lá o sangue aspergido em prol do pecado do povo. Tá bom? Aí Deus concedia o perdão e o povo era abençoado. Era assim que acontecia, tá? Aí, dessa maneira, então, é que o autor começa a descrever isso e quer colocar Jesus Cristo como sendo o mais excelente sumo sacerdote. E o que é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era um indivíduo, tá bom, que era escolhido e algumas vezes depois foi eleito pelos sacerdotes para ser o maioral dos sacerdotes. Aquele que governava o santuário, dava ordem aos outros sacerdotes, era aquele que era responsável por entrar nos Santos dos Santos e oferecer o sacrifício pelo pecado do povo todo, pela nação. Este era a figura do sumo sacerdote. E ele era de maior importância diante de todos naquela época. Só que esse sumo sacerdote, por ser um ser humano pecador e fraco, como também os demais sacerdotes, eles envelheciam e morriam, e eram substituídos também. Havia uma regra, uma lei para os levitas servirem de 20 anos até 50. Então, os sacerdotes serviam de 20 anos até 50. Quando chegasse a 50, eles tinham que se aposentar. Eles ficavam apenas auxiliando os mais novos para instruí-los como realizar o serviço que eles faziam, mas eles eram tirados. O sumo sacerdote, ele durava mais tempo, até a morte dele. Foi isso que aconteceu com Eli. Quando ele não exortou os seus filhos a corrigirem, ele foi morto e outro sumo sacerdote foi levantado no lugar dele. Então, esses sumos sacerdotes constantemente, tá bom, viviam e morriam. No tempo de Jesus, devido à política, parece o ambiente que a gente tem hoje em dia também, tá bom? Por causa dos arranjos, aí os sumos sacerdotes não eram mais instituídos pela escolha dos levitas em uma eleição entre eles mesmos, mas apontado pela autoridade da época. Então ele era muito amigo do imperador, do rei, do que governava a região lá da Judeia. E eles era quem indicava então o sumo sacerdote. É parecido, vamos dizer assim, que se o presidente atual do nosso país viesse ordenar o Papa a ser o Papa. Quem vai ser o novo Papa da igreja? Alguma coisa assim, tá bom? Funcionava desta forma por meio de política, o que era contrário à vontade do Senhor. Mas, diante dessa realidade toda, então vem Jesus. E Jesus, que é o cumprimento da palavra do Velho Testamento, ele agora vem assumir esse ofício para si. Ele vem assumir os 3 ofícios que havia no Velho Testamento: o de rei, o de profeta e de sumo sacerdote. Ele veio fazer isso. Ele veio tomar tudo isso para si. E ele realmente é o rei do povo do Senhor, ele é o profeta da igreja, e ele é o sumo sacerdote, na qual nós temos sido grandemente abençoados por sua mediação diante de Deus o Pai. Aí, é justamente isso que o capítulo 7 vai tratar. Vai colocar Jesus como sendo o sumo sacerdote. Ele vai apontar de que linhagem ele veio, porque ninguém pode ser sumo sacerdote se não tiver uma ordem sacerdotal. Tá bom? Os levitas, eles eram uma ordem sacerdotal. Então, todo sacerdote só podia ser sacerdote se fosse da tribo de Levi. Qualquer pessoa que fosse colocada para ser sacerdote só pode ser da tribo de Levi, segundo a velha aliança. Só que Deus, ele tem o seu testemunho na terra, e ele levantou lá no tempo de Abraão um sacerdote chamado Melquisedeque.
E o texto vai dizer que esse Melquisedeque surgiu assim. Não tinha origem nem genealogia, nós não sabemos quem é o pai dele, de quem ele descendeu. Mas o texto bíblico diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. E Jesus Cristo é da ordem de Melquisedeque. Por isso ele foi consagrado a sumo sacerdote para ser o mediador nosso, aquele que vem tanto oferecer sacrifícios a nosso favor, como também abençoar as nossas vidas e nos instruir também, porque é uma função sacerdotal. E é isso justamente o que o texto do capítulo 7 vai tratar, capítulo 8 e capítulo 9 também. Aí, onde nós começamos a ler, tá bom? Vai tratar justamente sobre aqueles são os sacerdotes levitas. Então, o verso 23 do capítulo 7 de Hebreus, tá? O verso 23 do capítulo 7 de Hebreus vai dizer: ora, aqueles são os levitas, tá bom? São feitos sacerdotes em maior número. Então, havia muitos sacerdotes da tribo de Levi, porque são impedidos pela morte de continuar. Como eles morriam, então eles não podiam ser sacerdotes para sempre. No entanto, quando o texto do verso 24 diz este aqui se refere a Jesus Cristo, tá bom? Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Então, uma coisa que a gente precisa entender, nós não precisamos de outros sacerdotes, tá bom? Que façam essa mediação entre nós e Deus, apesar da Escritura dizer que nós somos sacerdócio real e que há uma doutrina teológica falando do sacerdócio de todos os santos. O intuito disso é que nós somos aqueles que vamos levar a bênção de Deus para os que estão fora, distante do Senhor, tá bom? É nossa função fazer isso. É o reino sacerdotal. Nós é que vamos ser a ponte entre Deus e aqueles que não conhecem Deus. Nós precisamos fazer isto acontecer. E é por isso que nós somos o sacerdócio real, tá bom? Esta questão aí. Mas a questão da mediação entre nós e Deus, entre o seu povo e Deus, só existe um só, e este é Jesus. E o texto diz, tá bom, que esse sacerdócio é imutável. Então, não vai haver outro, não existe substituto para ele. E por que ele diz isso? Porque ele não morre mais. Ele não morre mais. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou e foi elevado à destra de Deus. E está lá à destra de Deus. E ele agora foi entronizado como sumo sacerdote do seu povo, e ele vive para sempre, e ele não morre mais. Glória a Deus por isso, não é? Louvado seja Deus por isso. E é justamente o que o verso 25 vai dizer: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Então, todos aqueles que manifestaram sua fé em Jesus Cristo, se chegam a Deus, são reconciliados por Deus, são salvos por meio de Jesus, diante da obra que ele realizou. E o texto vai dizer que ele está vivendo sempre para interceder por eles. E é aqui, irmãos, que eu quero me deleitar com vocês um pouco. O texto está dizendo que ele está vivendo para sempre, ou vivendo sempre, para interceder por nós. Então, não parou esta obra de intercessão, é contínua. É uma obra contínua, tá bom? E isso também pode ser comprovado em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 diz que a gente não sabe orar como convém, e que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele nos assiste em nossa fraqueza. O texto diz assim: intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. O texto diz assim: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só em nós sabermos isso já é um deleite muito grande. Tá bom? O Espírito que em nós habita, que sonda o nosso coração, que sabe como está o estado da nossa alma, quando a gente não sabe nem o que pedir mais, a situação é tão drástica, o desânimo é grande. O Espírito Santo que habita no crente, e ele mesmo ora a Deus e coloca diante de Deus a sua necessidade. Louvado seja Deus por isso, não é?
Bendito seja o Senhor por isso. E se por acaso nós tivermos falhado e erramos e caímos em tentação e pecamos, não queríamos, mas pecamos, aí o texto do capítulo 8 também vai falar que alguém pode tentar nos acusar. Mas o texto bíblico diz lá em Romanos capítulo 8, que Jesus Cristo está à destra de Deus e intercede por nós. Jesus intercede por nós. Jesus intercede por nós. Você já imaginou que grandiosidade é isso? Às vezes nós colocamos esperança no braço do homem, ou em alguém, ou queríamos que alguém nos notasse, ou que naquele momento lembrasse de nós, ou que naquela ocasião, pelo menos tivesse uma ligação a alguém, e etc e tal. Ou, na atual circunstância, aparecesse um crente para dizer o que está acontecendo, ou algo dessa natureza. Aí o que nós temos esta noite diante de nós, é que antes de qualquer outra pessoa, Ele já sabe como você se encontra. E Ele mesmo roga ao Pai, para que a graça de Deus renove suas forças, mude o quadro, acrescente fé ao seu coração, cure você da perturbação que você está se encontra na situação, mergulhado nela, ou algo dessa natureza. Sabe, irmãos, a obra do Senhor é tão perfeita, tão grandiosa, tão maravilhosa, que Ele não deixou nada para que estivesse em total controle de nossas mãos, porque Ele sabe que a gente é fraco, Ele sabe que a gente é falho, Ele sabe que a gente se compromete hoje e amanhã a gente erra, Ele sabe que a gente é cansado, que se a gente botar mais pressão um pouquinho a gente não aguenta. Ele sabe tudo isso, e por causa disso Ele providencia uma obra redentora desta. Ele faz algo grandioso como esta, uma obra infalível, algo sublime, que realmente alegra nosso coração, e o crente que contempla estas coisas, ele então começa a criar dentro de si um renovo, que Deus fala com ele. Esta semana eu estava diante do computador, e estava ouvindo a Bíblia ser recitada. Sabe, alguém lê a Escritura e você ouvir, e só o ouvir da palavra de Deus, e aquela palavra penetrando no meu coração, moveu as minhas entranhas, e eu desejei louvar ao Senhor. E a porção da Escritura que estava sendo recitada era uma porção dos Salmos, era uma porção do Evangelho, e era uma porção da carta de Romanos capítulo 8, onde o texto bíblico diz: quem nos separará do amor do Senhor? Será angústia, perseguição, fome, espada, nudez? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades podem nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eita, meus irmãos, bendito seja Deus por isso, louvado seja Deus por isso. E isso é gracioso demais. E quando a gente contempla as demais coisas que sucederam por meio desta obra graciosa de Jesus Cristo, e que nossa mente ainda é pequenininha, e que ela está muito perturbada pela situação odierna, pelo modo como nós vivemos, e que nós não meditamos essa Sagrada Escritura, como deveríamos realmente, como cristão, meditar, e o que o Senhor disse também através da sua palavra, que se a gente meditar nela de noite, Salmo 1, tá bom? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. O texto bíblico diz que essa pessoa que faz isso, que tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de noite, ele é como árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhagens não murcham, e que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo que ele faz será bem sucedido. É isso que o texto bíblico diz. E ele não está fazendo uma barganha, ele está fazendo uma realidade. É isso que acontece com o cristão que medita na lei do Senhor dia e noite, e que o próprio Deus traz ao coração desse crente estas
verdades profundas. Você já imaginou o que é a intercessão de Jesus Cristo por sua vida? Já imaginou isso? Isto é algo que a gente deve parar e refletir. A intercessão de Jesus por sua vida. Porque existem muitos intercessores nas Sagradas Escrituras. Existem pessoas que intercederam por outras. E nós, hoje em dia, também oramos. Hoje à noite mesmo, nós fizemos oração em prol da irmã Niete, de José, em prol de outros irmãos também. Só que nós intercedemos pela graça divina e desejamos que Deus opere. Mas sentir o que a outra pessoa está sentindo, eu não consigo. Mas Jesus consegue. Vocês entendem isso? Jesus consegue. Ele sonda, ele prescruta o nosso coração pelo Espírito dele que habita em nós. E quando ele ora a Deus, ele sabe o que dizer diante de Deus para que a oração seja ouvida e Deus ministre sua graça sobre nós e opere a nosso favor. Não é grandioso isso? Isso é tremendo demais. Ele diz isso também no seu Evangelho de João. Ele fala: olha, vocês até agora não me pediram nada, mas quando vocês me pedirem, eu farei. Mais adiante, no capítulo 16, ele também fala sobre isso. Vocês vão orar a mim, vão pedir a mim, peçam o que quiserem. E ele diz mais assim: eu não digo que vou rogar ao Pai, não, o Pai vos ama, e ele vai atender a vocês por causa do meu nome. Ele diz isso. Ele fala sobre isso. E outra coisa que a gente precisa compreender é esta palavra interceder. O sentido desta sentença, deste termo, interceder. Tá bom? Interceder tem a ver com alguém que se interpõe diante de outro e faz pedidos ou apela. Certo? Isso é o que acontece. Então, a gente pode pensar biblicamente no exemplo de Abraão. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, o que Abraão fez? Ele se apresenta diante de Deus e ele então começa a lançar pedidos diante de Deus. Aí vocês percebem que ele insiste nisso. Ele diz: Senhor, longe de ti destruir o justo com o ímpio, né? Porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Olha, ele já coloca assim diante de Deus. Já coloca Deus já no quadradozinho. Já coloca assim: será que o Senhor vai ser injusto de matar o justo e o ímpio? Porque o justo mora na cidade que o ímpio está cometendo os seus pecados? Será que não fará justiça o juiz de toda a terra, não é? Aí ele diz: Senhor, se porventura houver 50 justos naquele lugar, o Senhor vai destruir aquela cidade? Aí Deus diz: por amor aos 50 justos, eu não destruirei a cidade. Aí Abraão vai de novo: Senhor, e se houver 45? O Senhor vai destruir a cidade? E aí Deus responde para ele: por amor aos 45, eu não destruirei a cidade. Senhor, e se houver 40 justos, o Senhor vai destruir? Não. Também não destruirei por amor aos 40 justos. E se houver 30? Também não. E se houver 20? Também não. E se houver 10? Veja quantas vezes Abraão foi. Isso, tá bom? É o que é intercessão. É alguém se interpondo diante de outro para fazer pedidos, apelações, até que obtenha a resposta favorável. Isso também é o que Jesus ensinou sobre o dever de orar sempre, em Lucas capítulo 18. Lembram da parábola da mulher que importunava o juiz? Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Direto, assim. Lembra também do ensinamento em Mateus, no Sermão do Monte, capítulo de número 7. Pedi e recebereis. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que bate se abre.
Ele diz assim, ele fala dessa maneira. Também lembro da parábola que ele contou do credor incompassivo, que ele devia a Deus uma grande quantia, não podia pagar, e o seu senhor foi e perdoou ele. Aí depois ele saiu dali e encontrou um que devia a ele não perdoou ele. Aí o Senhor chama ele, condena ele e diz que ele vai ficar na prisão até que ele pague o último centavo de sua dívida. E no final das contas, Jesus diz assim, que depressa o Senhor, ele vai fazer justiça e juízo àqueles que clamam a ele dia e noite, que intercede dia e noite, que clama ao Senhor dia e noite. Aí outra coisa que esta palavra tem a ver, é que quem vai fazer esse papel, ele vai fazer em prol de alguém que é inferior, diante de alguém que é superior. Então, Jesus, quando intercede por nós, meros seres humanos, fracos, pecadores. E ele vai interceder, ele vai apelar a nosso favor diante daquele que é superior. Quem é superior? Deus, o Criador. Ele vai diante dele. Agora, o que diferencia Jesus dos demais intercessores é justamente ele ser esse sumo sacerdote que recebeu esse ofício da parte do próprio Deus por meio da obra que ele mesmo fez. E isso faz com que o Deus eterno atenda à intercessão de Jesus. Não há um pedido de Jesus que Deus não realize, não faça. Por causa da pessoa, da sublimidade dele, como sendo o sumo sacerdote. E nós já vimos, tá bom, que esse texto vai dizer que nos convinha, era necessário, verso 26, olha, era necessário um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Olha só, irmãos, o que é dito acerca de Jesus. Ele é santo, é singular, tá bom? É único nisso, é só ele mesmo, não existe outro semelhante a ele. Ele é inigualável, somente ele é assim, glória a Deus. Ele também é inculpável, não há nada que alguém possa apontar o dedo para ele e diga alguma coisa. E ele mesmo, quando estava na terra, como ser humano, ele olhou para os fariseus, judeus da época e disse: apontem em mim, me acusem de algum pecado. E ninguém podia apontar nenhum pecado dele, porque ele era realmente sem mácula, irmão. Ele não havia maldade nele, ele era separado dos pecadores, e ele foi feito mais alto do que os céus. Então, irmãos, por isso mesmo ele não tem necessidade, como os outros sacerdotes tinham, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por ele mesmo e depois pelo do povo, porque ele fez isso uma vez por todas, visto que ele é essa pessoa singular, essa pessoa inculpável, sem mácula, é feito mais alto do que os céus. Ele ofereceu a si mesmo, uma vez por todas, não precisa mais oferecer-se novamente. O sacrifício dele fez com que Deus aceitasse a oferta pelo pecado de todos nós e de toda uma geração, e ele ainda é tão eficaz que ele poderia realmente perdoar os pecados do mundo inteiro, se nós considerarmos que todos os seres humanos seriam perdoados pelo sangue de Cristo. Isso seria possível, pelo seu sacrifício seria possível, porque ele é quem ele é. E diante disso mesmo, irmãos, então ele foi constituído assim. E o texto bíblico vai dizer no verso 28, tá bom? Que a palavra do juramento, que é a palavra da promessa, que é posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Daí, irmãos,
Você já parou para pensar que privilégio grandioso nós temos? Aí, o capítulo 8, verso 1, vai dizer assim: ora, o essencial das coisas que temos dito, quer dizer, ele está dizendo assim, de tudo que eu falei até agora, acerca de Jesus Cristo e dele ser o sumo sacerdote, o essencial, o que nós precisamos saber, o essencial das coisas que temos dito é que nós possuímos tal sumo sacerdote. É nosso, é para nós, é a nosso favor, é para nosso benefício. Aí o texto diz que este sumo sacerdote, ele se assentou à destra do trono da majestade. A destra é o lugar à direita, tá bom? Este lugar é um lugar de autoridade, de primazia. E Deus confia então a essa pessoa a autoridade. Por isso que ele mesmo diz, quando ele ressuscitou, tá bom? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é semelhante ao que aconteceu com José, lá no Egito, quando ele, pela graça de Deus, revelou o sentido do sonho do faraó, ele foi posto como sendo o segundo no reino, e que todo o Egito teria que obedecer a José. Somente abaixo do imperador, do faraó, somente o faraó ficou excluso desse domínio que José tinha. Então, aqui é o que está sendo dito acerca de Jesus, tá bom? Ele é colocado à destra de Deus e ali ele recebe autoridade para ser quem ele é. E o texto bíblico diz que ele está no trono, à destra do trono da majestade nos céus. Aí é outra coisa grandiosa. Porque ele, quando fez isso, quando ele foi assunto aos céus, entrando no céu, onde Deus habita, lá também tem um santuário. O santuário de Deus. Tá bom? Lá no céu, o santuário de Deus. Foi nesse santuário que ele entrou. Ele foi colocado lá. E ele foi colocado como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Aquele tabernáculo de tenda, aquele templo de Salomão, e o templo também de Herodes, depois que o de Salomão foi destruído também, todos eles foram feitos pelo homem, apesar da orientação divina. Aquele santuário, ele é figura do santuário celestial. Mas o nosso Jesus, ele adentrou no santuário do céu, e ele está lá, à destra de Deus, no santuário celestial. E não somente isso, por causa da sua obra, ele foi colocado como ministro do santuário, aquele que rege tudo no santuário. Aí a gente não pode pensar realmente em figuras humanas lá dentro, porque só tem ele lá. Mas tem as figuras celestiais, tá bom? Tem os anjos que são ordenados por ele também. Você já imaginou Cristo ordenando os anjos a fazerem as coisas que tem que fazer? Ou vir aqui na terra e abençoar a sua vida ou a minha, algo dessa natureza? É isso que ele faz, tá bom? Ele governa sobre tudo. Todos prestam continência e se submetem à sua autoridade, porque ele foi elevado às alturas e ele está lá à destra do Senhor, tá bom? E quando ele fala que este é realmente o verdadeiro tabernáculo, onde Deus está, tabernáculo que diz isso, onde Deus está presente. Então ele está à destra de Deus, e lá realmente ele é ministro do santuário, e ele intercede por nós. Aí tem coisas, tá bom, que a nossa mente não vai compreender. Mas Paulo fala algo dessa natureza, quando a gente está junto, adorando, cultuando ao Senhor. Que
Ele nos elevou aos lugares celestiais, por meio de Jesus Cristo. Então, quando a igreja se reúne para adorar o Senhor, é como se a gente estivesse próximo a Ele e Ele próximo a nós. Tá bom? Agora eu não vou dizer que é, senão a gente vai ficar meio doido da cabeça. Porque a gente está vendo parede aqui, eu estou vendo vocês de perto, e a gente não está vendo nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum anjo assim, tá bom? Em nosso meio não. Mas o sentido é esse. E que Ele está contemplando cada um de nós. E Ele está recebendo nossa adoração, nosso sacrifício de louvor, que é colocado diante dEle. E mediante isso também Ele vai, estende sua mão e abençoa a gente. Ele abençoa a sua igreja. E Ele faz isso por meio de nós, tá bom? Que servimos aqui no templo feito por mãos humanas. Mas Ele está no templo celestial e Ele lá intercede por nós e Ele nos abençoa de onde Ele está. E aquilo que é colocado diante de Deus por Ele e a nosso favor, o Pai, que ama o Filho, ouve o Filho e abençoa a nossa vida. A minha vida e a sua vida. Isso é grandioso, demais. Isso é tremendo demais. Outra coisa que a gente precisa conceber, que às vezes a nossa mente não consegue conceber. E aí, irmãos, isso é o que a Escritura diz e o que a gente crê por fé, tá bom? É que esse Jesus que está lá é o Jesus encarnado, é o Jesus homem, de carne e osso como você e eu. Ele, quando ressuscitou, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, foi elevado às alturas, e aí ele entrou no santuário celestial. Aí os céticos e os teólogos liberais vão começar a dizer, não, isso é impossível. Por quê? Porque se um ser humano resolver flutuar da terra e chegar na atmosfera, ele perde a respiração, porque lá não tem oxigênio, morre. Nós não estamos falando de alguém que é semelhante a nós, estamos falando de Jesus. E que Ele realmente foi agraciado para estar lá como nosso representante. E Ele é nosso representante diante de Deus. Ele é o Jesus homem que está à destra de Deus e que recebeu toda a autoridade e agora se tornou o nosso sumo sacerdote. E Ele está lá para interceder por nós. E faz sentido Ele estar em forma humana também. Porque aí Ele experimenta nele mesmo que Ele passou aqui na terra e sabe como interceder por mim e por você. Ele foi tentado das mesmas coisas, Ele padeceu sobre os mesmos sofrimentos que a gente sofreu, e aí Ele sabe realmente o que é padecer. Então Ele tem condições de ser aquele intercessor, que clama diante de Deus por nossa vida. Agora, é óbvio que para que sua intercessão ela seja vista por nós com maior eficácia, aí tem a ver com o seu relacionamento com esse sumo sacerdote. O quanto você vai até ele. Vocês entendem isso? Porque pode ser que aconteça o seguinte: eu sou cristão, ou pelo menos digo que sou cristão, e aí eu tenho muitas angústias na minha vida, tristeza, minha alma está pesada. E eu reconheço isso. E eu venho para aqui, ou para algum lugar, e eu oro, eu louvo, eu escuto a palavra, algo dessa natureza. E eu apresento minha causa diante do Senhor. Tudo bem, você pode fazer isso. Mas será que você tem no seu coração um relacionamento com Jesus? Porque se você não tiver esse relacionamento com Jesus, você é um mero religioso que está fazendo as coisas religiosas para tentar receber o benefício que sua alma anseia. Agora, se você tem um relacionamento com Jesus, mediante a fé, e você realmente o ama e procura estar junto a Ele, não tem como
você ficar do mesmo jeito. Porque Ele vai interceder por você. E vai mudar a situação do seu coração e da sua vida. Porque é isso que é, tá bom? E como a gente entende isso? A gente entende pelas próprias palavras que Ele disse quando estava aqui na terra. Quando Ele diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas. Ele está falando dele, ele não está falando de outra coisa. Ele está falando que a igreja é a luz do mundo. Embora que ele tenha dito isso para os seus discípulos, vocês são a luz do mundo, porque a gente tem que mostrar para o mundo isso. Mas ele é a luz, e quem segue ele não anda nas trevas. É simples assim. Ele diz também que ele é o pão da vida, e quem se alimenta dele, por ele viverá, ou tem vida, verdadeira vida. Ele diz também que ele é a água viva. E quem realmente bebe dessa água, nunca mais terá sede. Ele diz isso assim. E se ele diz isso é real, irmãos. É verdadeiro mesmo, acontece na vida daqueles que se achegam a Cristo assim. Agora eu pergunto se algum de nós tem esse relacionamento com Jesus. Se alguém de nós prostra-se diante de sua cama, e fala com Jesus, e chama Ele para perto, e fala, e abre o seu coração, Senhor, eu quero amar o Senhor, eu quero ter um relacionamento íntimo com o Senhor, eu quero construir isso, meu Jesus. Eu ainda não consigo, mas eu quero. Ele diz que todo aquele que vem a Ele assim, Ele não nega o seu espírito. Ele não nega o seu espírito. De forma nenhuma ele nega o seu espírito. Agora, a maioria de nós, tá bom, é acostumado apenas a fazer as petições e colocar tudo diante de Deus e pedir em nome de Jesus, mas não constrói um relacionamento com Jesus. Nós somos ligados a Jesus. Ele é a videira, nós somos os ramos. Ele é a cabeça e nós somos os membros do seu corpo. E é dele que vem todo o suprimento para este corpo. Então se relacione com ele. Ame a ele. Deseje conhecê-lo. Alimente-se da palavra dele. Ouça ele falar. Como eu disse a vocês essa semana. Pega um evangelho em áudio e escuta Jesus falando. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas... Irmãos, se você estiver ligado no que Jesus está dizendo, esta é a palavra dele. Não é porque alguém está recitando, pode até ser a voz mais bonita que seja, um Cid Moreira da vida, alguma coisa assim, tá bom? Mas não é a voz de Cid Moreira, é a palavra dele. E ele diz que as palavras dele são espírito e vida. E é por isso mesmo que a gente é agraciado com toda esta obra de salvação feita por ele. E esta noite, nós estamos lembrando disso. E eu não quero que você esqueça disso. O texto diz que ele vive sempre para interceder por nós. Lembra em João 17 que ele fez sua oração e intercedeu pelos discípulos, e incluiu a gente, aqueles que ainda viriam crer no nome dele? Lembra disso aí? Pronto. Aquela oração, ela não ficou no passado ou para trás. Embora Deus tenha ouvido aquela oração, e até hoje ouve, e faz isso na vida de todo crente que passa a crer em Jesus. Mas ainda hoje, neste momento, à destra de Deus, Ele está intercedendo por nós. Ele está rogando ao Pai, ajude eles. Eles creem em meu nome, eles creem que Tu me enviaste. São Teus e Tu me destes. Por isso eu rogo por eles, e eu clamo a eles. Estende Tua mão, dá livramento, socorre, cura, restaura a alegria da salvação no coração deles, faz-os permanecer firmes, perseverantes, atentos àquilo que realmente tem que realizar na terra, e desfrutar da minha presença. Eita, glória, aleluia. É assim, irmãos, que o Senhor age a nosso favor. E aí mais uma vez a gente descobre que não está só. Eu não estou só. Jamais estarei só. Porque o Senhor
o salmista diz: eu sempre tenho comigo. Aleluia! Bendito seja Deus por isso. Então vamos orar? Vamos ficar de pé um minuto. Oh, grandioso Deus, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, por esta noite, meu Senhor. Por mais uma dádiva, ó Deus, que somos agraciados por meio da obra do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero agradecer-te, ó Pai, por esta divina revelação, porque é gracioso demais sabermos, Senhor, que Jesus intercede por nós ante a Ti, a nosso favor, para que sejamos abençoados, fortalecidos, renovados, restaurados, curados, aperfeiçoados. Oh, bendito Deus! Seja o Senhor, ó Deus, glorificado em tudo, e não deixe, Pai, que nada venha retirar isso do nosso coração e da nossa mente, e que nós possamos propor a nós mesmos, estreitar nossos laços com o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, procurando estar diante dEle, chamando por Ele, orando a Ele, declarando nossa afeição por Ele, nossa gratidão, prestando nossas ações de graças pela obra que Ele realizou a nosso favor, pois Ele tomou sobre si os nossos pecados, e Ele lançou sobre nós a sua justiça, para que, perdoados, ó Deus, as nossas ofensas, somos então justificados diante de Deus, reconciliados contigo, Senhor, alvos, ó Deus, de todas as maravilhosas bênçãos, de uma abundante graça, que todos os dias, Senhor, circunda o nosso viver, e não nos desampara nunca, jamais. Grande Deus, seja bendito o Teu nome, por esta obra grandiosa, por Jesus Cristo, Teu Filho amado, e por nós, ó Deus, termos sido agraciados, ó Deus, para sermos participantes do Teu reino, adotados como filhos na família de Deus, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Oh, aleluia, bendito seja Deus. E por isso eu rogo a Ti, meu Senhor, que o Senhor abençoe meus irmãos, e não deixe, ó Deus, que esta verdade graciosa seja retirada dos corações deles, mas que eles deleitem-se e desfrutem desta verdade, para o benefício do seu próprio ser, Senhor, para que Tu sejas glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Podem sentar, glória a Deus. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para cá.